Crianças, na aula de hoje, a gente vai ver Teorema de Pascal, tá? Nessa e na outra. Então, assistam o vídeo anterior a esse que eu botei, que tem um exemplo, ele tá com os exemplos práticos, né, de como é que funciona o Teorema de Pascal e a prensa hidráulica no nosso dia a dia, tá? Então, um vídeo bem legal. E depois venham para esse vídeo de cá, que eu botei mais exemplos mesmo, tá? Então, basicamente é o seguinte, olha, como foi falado no outro vídeo, o Teorema de Pascal, ele originou a ideia de prensa hidráulica, tá? Que nada mais é do que o seguinte, ó, que a gente tem um recipiente repleto de um líquido, aqui a gente tem um êmbolo 1 e aqui a gente tem um êmbolo 2, tá? O êmbolo 1 é sempre menor do que o 2. A partir do momento que eu aplico uma força nesse êmbolo 1 aqui para baixo, consequentemente, esse líquido vai empurrar esse êmbolo 2 para cima, tá? E quanto maior for essa área 2 aqui, maior vai ser a multiplicação da minha força ao ser exercida nesse êmbolo 2. Então, se aqui, por exemplo, tem uma área de 1 metro quadrado e aqui eu tenho uma área de 2 metros quadrados, consequentemente, a força que eu aplico nesse êmbolo 1 aqui vai ser dobrada ao empurrar esse êmbolo 2 para cima. Então, eu consigo multiplicar minha força dessa forma com essa ideia de prensa hidráulica aqui. Então, a fórmula é basicamente a seguinte, ó. Força 1 dividido pela área 1. Então, a força 1 que eu aplico nesse êmbolo 1 aqui de área qualquer vai ser igual à força 2 exercida nesse êmbolo 2, que a gente chama aqui de S2, que é a área 2. Então, aqui, força 1, área 1, vai ser igual a força 2 dividido pela área 2. Então, vamos, por exemplo, que a gente vê como é que isso pode aparecer para a gente. Uma prensa hidráulica tem dois êmbolos de áreas iguais a 0,2 metros quadrados e 2 metros quadrados. Então, isso aqui é a área 1, S1, e essa aqui vai ser a área 2, S2. Calcule a intensidade da força aplicada ao êmbolo maior quando se é fornecida uma força de 150 newtons no êmbolo menor. Então, essa daqui vai ser a nossa força 1, né? 150 newtons. Então, aqui vai ser S1, S2. E aqui vai ser a nossa F1. E ele está pedindo para a gente calcular a intensidade da força aplicada nesse êmbolo maior. Então, isso aqui a gente quer determinar o nosso F2 aqui. Então, virando a página aqui, eu coloquei as informações, ó. S1, S2, área 1, área 2, força 1 aplicada no primeiro êmbolo. Aí que ele está pedindo para a gente descobrir qual foi a força, né, que a gente conseguiu exercer nesse êmbolo 2 aqui, tá? Então, vamos lá, botei a fórmula. Aqui a gente começa com a força 1, né? A força 1 que a gente aplicou nesse êmbolo foi de 150 newtons, tá? E aqui a área desse êmbolo 1 é de 0,2 metros quadrados, né? Então, eu substituí aqui. Força 2 eu não sei, e a área 2 aqui vai ser de 2 metros quadrados, então eu substituí aqui. Vamos multiplicar isso cruzado agora, né? 0,2 vezes F2, 0,2 F2, que vai ser igual a 150 vezes 2, que vai dar 300. Esse 0,2 agora passa dividindo, né, para a gente ter essa força isolada do lado esquerdo. E nessa divisão aqui, eu encontrei 1.500 newtons, tá? Então, olha só que legal, olha. Inicialmente, a gente aplicou uma força de 150 newtons e a gente conseguiu multiplicar essa força, olha, só aumentando essa área aqui desse êmbolo 2 para 1.500 newtons, tá? Então, dessa forma, eu consegui multiplicar a minha força.